E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Mau Hálito. Nesse vídeo eu vou falar a respeito de uma doença chamada trimetilaminúria ou simplesmente TIMAL. A trimetilaminúria ela é uma doença que desencadeia uma litose com um odor muito desagradável, né? O hálito da pessoa ele fica com cheiro de peixe podre, de peixe estragado mesmo. E é uma doença rara, mas é uma doença extremamente complexa, tá? Então, para eu fazer um vídeo decente a respeito do assunto, né, que possa levar informação confiável, que possa ajudar quem está aí suspeitando que tem trimetilaminúria e está meio perdido com todas as informações que tem na internet, não tem como a gente fazer um vídeo muito curto a respeito do assunto, tá, gente? Então, é um vídeo um pouquinho mais longo. Vão aparecer alguns termos, alguns nomes difíceis, mas eles são necessários para que você, que se preocupa com trimetilaminúria, possa entender direito essa história, tá bom? Então, eu decidi dividir esse vídeo em duas partes. Na parte inicial, eu vou te passar todas as informações, né, básicas, tudo que o leigo precisa saber a respeito de trimetilaminúria, para a gente tirar aí algumas informações incorretas da frente. Tá? A ideia do vídeo realmente é ajudar. Na segunda parte, eu vou dar 5 dicas de coisas que você pode fazer, você que suspeita que tem trimetilaminúria, que você pode fazer para colocar em prática mesmo no dia a dia, para que possa ajudar no seu caso, tá? Vai ter mais coisa nesse vídeo, gente. Eu vou falar a respeito de laboratórios, de exames que você pode fazer, quais são os tipos de exame. Então, se a sua preocupação é trimetilaminúria, assiste o vídeo todo que ele pode ser muito útil para você, tá bom? Para quem ainda não me conhece, né, tem muito inscrito novo no canal, aí durante 2019 o canal cresceu muito, deixa eu me apresentar. Eu sou o Dr. Arani Tunes, eu sou dentista que atende pacientes de halitose há mais de 15 anos, já há uns 17 anos. Eu sou autor desse livro aqui, ó, Halitose, um guia para a liberdade. É um livro que eu escrevi para ajudar aquelas pessoas que sofrem com mau hálito, mas que não têm acesso a um especialista, ou porque não tem grana, a gente sabe que tem poucos especialistas no Brasil, né? Então, às vezes a pessoa gostaria de se consultar, até teria condições de se consultar com um especialista, mas não tem acesso a um profissional. Então, nesse livro eu abordo as causas mais comuns de halitose que eu atendi nesses mais de 15 anos de experiência no consultório. E dou receitas bem práticas, muitas receitas naturais também, de coisas que você pode fazer ali no dia a dia para eliminar a halitose, tá bom? Vou deixar um link lá na descrição do vídeo para falar com a minha secretária, quem quiser adquirir, ela manda aí para o Brasil todo, tá? Então, vamos falar a respeito dessa doença obscura chamada trimetilaminúria. Bom, para a gente entender direito uma doença complexa como a trimetilaminúria, a gente tem que começar do básico. Vamos começar entendendo esse nome. O que significa esse termo, trimetilaminúria? É simples, gente. Significa que você está eliminando na sua urina uma quantidade muito grande de uma substância chamada trimetilamina. Então, trimetilaminúria, muita trimetilamina, que é uma substância química que forma no organismo de todo mundo, que é muito volátil, ou seja, que evapora muito e que tem cheiro muito ruim, cheiro de peixe podre. Tá? Numa condição normal, todo mundo forma trimetilamina no organismo, tá, gente? Isso não é uma exclusividade de quem é doente, tá bom? A gente vai entender um pouquinho mais para frente como que isso se forma no nosso organismo. Mas numa pessoa saudável, o que acontece? Eu tenho aqui um papel que vai ajudar a gente a entender direito essa história. Isso aqui, meus amigos, é uma molécula, é a representação gráfica de uma molécula de trimetilamina, essa molécula que evapora muito e que tem cheiro de peixe podre. Tá? No indivíduo saudável que não tem trimetilaminúria, uma enzima chamada monoxigenase, o que ela faz? Ela está representada por essa tesoura aqui, tá? Ela vem aqui e ela altera essa trimetilamina. Ela não é trimetilamina mais, a gente tirou um grupo daqui, tá? Agora ela é trimetilamina N-óxido. Esquece esse nome, tá? Mas o que acontece? Essa substância não tem cheiro de peixe podre mais, tá? No indivíduo saudável, cerca de 80% da trimetilamina ela é destruída por essa enzima, tá? Então a gente acaba eliminando pouca trimetilamina
na nossa urina, no nosso sangue fica circulante uma quantidade muito pequena de trimetilamina, então a gente não fica com esse hábito de peixe podre, ok? Agora, no indivíduo com trimetilaminúria, o que acontece? Essa relação ela se inverte. Só 25% mais ou menos da trimetilamina ela é convertida, né? Então a gente acaba tendo no sangue uma quantidade muito grande, uns 75% mais ou menos da trimetilamina, ela fica circulante no sangue, tá? E acaba sendo eliminada na urina, mas ela, como ela é muito volátil, ela vai sair junto com o ar dos seus pulmões, comprometendo o seu hálito, pode sair na pele através do suor, da transpiração, existem casos de cheiro no couro cabeludo, tá? E é um odor realmente muito forte, muito característico pelo fato de ter cheiro de peixe podre. Agora, por que essas pessoas com trimetilaminúria têm menos essa enzima, essa monoxigenase, né? Essa enzima que destrói ali, que altera a trimetilamina? Isso pode acontecer por conta de uma alteração genética. Eu vou deixar aqui do lado o nome do gene, né, que tem essa alteração, que é o FMO3. E para que a doença se manifeste de forma contínua, você tem que ter uma alteração nas duas cópias desse gene. Então não basta ter alteração genética em uma das cópias, tem que ter na outra também, para a alteração ser contínua. Quando a alteração é em uma cópia só do gene, a pessoa apresenta sim a trimetilaminúria, mas é uma coisa que não é constante. Tem hora que está e tem hora que não está. Bom, gente, como se não bastasse toda essa complicação, a coisa é mais complicada ainda do que aparece, porque às vezes a pessoa não tem problema genético e ainda assim ela tem trimetilaminúria, porque essa doença também pode estar relacionada com problemas no fígado, com problemas nos rins, ou mesmo com problemas intestinais. Então, para a gente resumir essa história, existem dois tipos de trimetilaminúria, que é o excesso de eliminação dessa substância com cheiro ruim na urina, né, e que vai comprometer teu hálito. O tipo 1, que está relacionado com alteração genética no FMO3, nesse gene que eu falei, e o tipo 2, que está relacionado a outros problemas de saúde, intestinal, hepático, né, no fígado, ou renal. E saber que existem esses dois tipos diferentes, tipo 1 e tipo 2, é fundamental para que você entenda as dicas que eu vou te dar na segunda parte do vídeo. Bem, agora que você já entendeu o que é a trimetilaminúria, que é o excesso da trimetilamina na corrente sanguínea, e você acaba eliminando muito dessa substância através do hálito e lá na urina, a gente precisa entender de onde é que vem a trimetilamina. Bom, a gente não come essa substância, já que ele tem cheiro de peixe podre, ninguém comeria isso, não é verdade? Tá? Essa substância ela se forma no nosso organismo depois que a gente ingere precursores, tá? Que são substâncias que têm um componente ali que vai se transformar em trimetilamina. E aqui a gente está falando principalmente da colina, da carnitina, tá? Que são duas substâncias. A colina ela é uma substância essencial para o nosso organismo, ela está presente numa série de alimentos, tá? Então, ovos, peixes, carne vermelha, couve-flor, brócolis, várias sementes, quinoa, linhaça, grãos, né? Porque a lecitina também pode virar trimetilamina, então soja, por exemplo, tá? Então a gente tem um problema, porque a colina ela é uma substância essencial para o nosso organismo, o nosso corpo não funciona direito sem a colina, e a partir dela é que se forma a trimetilamina. Então a gente tem aí um problema a ser resolvido que é complexo. Tá? Vamos seguir em frente que você vai entender quais são as possibilidades para resolver isso, mesmo levando em consideração esse fator que é determinante. Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito do diagnóstico da trimetilaminúria, tá? Porque essa talvez seja uma das maiores dificuldades de quem suspeita que tem o problema. Será que eu tenho trimetilaminúria? Como que eu faço para ter certeza se eu tenho isso ou não? Tá? E o diagnóstico ele é complexo, tá? Porque por dois motivos. Primeiro, porque a doença ela é sim extremamente rara, tá? A incidência dessa doença na população ela é muito baixa. Graças a Deus, né, gente? Porque ficar com hálito de peixe podre ninguém merece, tá?
Então é uma doença muito rara e muitos profissionais da área de saúde nunca ouviram falar disso. Então, coitado, o paciente ele fica suspeitando que tem aquilo e ele fica meio que perdido, sem ter alguém que ajude de fato ele nessa empreitada. E um outro fator é que os exames para diagnóstico da doença, eles são exames complexos. Não adianta você chegar num médico aí na sua cidade e falar, olha, eu suspeito que eu tenho trimetilaminúria, que ele vai te dar uma requisição de 2, 3 exames para você fazer num laboratório mais perto de casa. Antes fosse assim, tá, gente? Os exames para o diagnóstico, eles são complexos. Basicamente, existem 2 exames, um exame de urina, né, e um exame genético, tá? O exame de urina, apesar de tecnicamente parecer mais simples, ele é o mais complicado, porque você precisa coletar a urina e imediatamente ela tem que ser congelada a menos 20 graus Celsius, porque a trimetilamina, essa molécula que tem o cheiro ruim, ela é muito volátil, ela evapora muito fácil. Então, se ela ficar ali na temperatura ambiente ou não ficar tão resfriada, ela vai acabar evaporando e você perde a amostra, tá? Geralmente, os locais que fazem esse tipo de exame são centros especializados em doenças raras, tá? Eu desconheço um lugar no Brasil em que você possa mandar uma amostra de urina para ser feito esse exame. Infelizmente, aqui a gente não tem. Mas você consegue fazer o exame para saber se você tem alteração genética naquele gene FMO3 e se a alteração que você tem ela é em uma só cópia do gene ou nas 2 cópias, tá? Eu vou deixar um link na descrição do vídeo para o laboratório que é especialista no diagnóstico de doenças genéticas raras e que pode fazer esse exame. O laboratório tem 2 unidades, uma no Rio e uma em São Paulo, mas você pode fazer a coleta aí no laboratório, aí na tua cidade e mandar a amostra lá pelos correios que eles fazem, tá? E aí a coleta, ela é simples, pode ser um exame de sangue normal, não tem muito segredo, é uma quantidade muito pequena, se não me engano são 5 ml só. A gente tem ali uns 4, 5 litros de sangue no corpo, tá, gente? Então é uma quantidade muito pequena mesmo. Ou eles podem fazer também um raspado bucal, que é um suave, tá? Isso aí funciona como se fosse um cotonete grande, uma haste de algodão, em que raspa ali na bochecha, guarda isso aí no envelope próprio, eles mandam esse kit, né, específico, e aí eles fazem esse teste genético para ver se você tem essa alteração em uma ou em 2 cópias do gene FMA3, ou se você não tem nada, né, relacionado com isso, tá bom? Mas antes de você que já está pensando em clicar lá no link, entrar em contato com o laboratório para se submeter a esse exame, né? Antes de você fazer um exame desse, que é um exame complexo, é caro, tá, gente? Sequenciamento genético não é uma coisa simples. Eu acho que a gente tem que pensar no diagnóstico diferencial, naquelas coisas que também fazem o indivíduo sentir gosto ruim na boca, que também fazem ele sentir cheiro ruim, que também podem gerar halitose e que muitas vezes se confundem com timal. Tá? Tem muita gente que acredita que sofre com trimetilaminúria e se preocupa muito com isso porque teoricamente não tem cura, né? Se for um problema genético, você não vai conseguir mudar isso, né? Só que às vezes a pessoa tem uma outra coisa mais simples, que muitas vezes o diagnóstico não é muito fácil também, mas que muitas vezes é algo curável, tá? Então, daqui para frente, na próxima etapa aqui do vídeo, a gente vai falar dessas condições, desse diagnóstico diferencial. Você que pensa que tem trimetilaminúria, você deve levar em consideração essas 2 ou 3 condições que eu vou abordar na próxima parte do vídeo. Bom, então vamos começar a falar a respeito dessas condições que podem se confundir ali com a trimetilaminúria, tá? E a primeira delas é a disgeusia, tá? Não sei se você já ouviu falar a respeito da disgeusia, mas a disgeusia ela é um transtorno do paladar, é um defeito, é um dos problemas que podem ocorrer no nosso paladar, em que a gente sente um gosto ruim na boca sem ter comido nada com gosto ruim, tá? Então, por exemplo, a pessoa pode sentir um gosto podre, pode sentir um gosto azedo, pode sentir o gosto amargo, que é o mais frequente, né? E pode sentir gosto metálico, pode sentir gosto salgado. Então é sempre um gosto ruim, desagradável, que está ali, que acontece do nada e que não é muito fácil de ser diagnosticado e tratado infelizmente, tá, gente, pela maioria dos profissionais da área de saúde. Tá? A gente acaba tendo muita experiência nisso, porque eu atendo muitas pessoas que me procuram acreditando que tem mau hálito, na verdade elas têm disgeusia, tá?
E claro, né, você com gosto podre na boca, você nunca vai acreditar que seu hálito está ruim. Sempre que a pessoa sente um gosto ruim na boca, a gente tem que acender um alerta para a nossa salivação, porque é muito comum a pessoa que está com um problema na saliva sentir gosto ruim na boca. E quando o gosto ruim na boca ele é provocado por problema salivar, por uma queda na produção de saliva ou por uma alteração na qualidade da saliva, por exemplo, esse gosto ruim ele vai ter 3 características diferentes, tá, gente? Presta atenção nisso. O gosto ruim ele não é constante, não é 100% do tempo. Esse gosto ruim, e pelo fato dele não ser constante, não ocorrer o tempo todo, a pessoa que já pesquisou ali na internet acha que tem timal do tipo 2, que não é o tempo todo, tá? Então esse gosto ruim, ele não é constante, tem hora que tá e tem hora que não tá. Esse gosto ruim, ele surge sozinho, na maioria das vezes a pessoa não precisa comer nada com nada. Tá? A pessoa comeu, almoçou normal, daí de repente 1, 2 horas depois, ali à tarde, ela escovou o dente, a boca tá amarga, tá com gosto podre, tá azedo, tá desagradável, tá? Aparece do nada. E esse gosto geralmente ele passa quando você come, tá? Então, fica bem alerta em relação a isso, porque tem muita gente que tem disgeusia, esse transtorno no paladar, e não teve um diagnóstico e não teve um tratamento. Disgeusia na maioria das vezes tem cura, existe um tratamento eficiente para isso, tá? E a pessoa muitas vezes convive com aquilo 10, 15, 20 anos, não aparece nenhum exame, fica achando que tem timal e que vai morrer com aquilo porque não tem cura, e às vezes tem uma coisa que com 10, 15 dias de tratamento se resolve com medicação correta, tá bom? Então, primeira coisa a levar em consideração é, será que é disgeusia ao invés de timal? Essa é uma pergunta que eu quero que fique na sua cabeça, tá? Agora a gente vai falar de outras possibilidades que geram confusão também. Além da disgeusia, que é essa percepção gratuita de gosto ruim na boca, tá? Eu acabei de falar de disgeusia, mas eu esqueci de um detalhe. Eu falei muito a respeito de saliva, porque é muito comum em indivíduos saudáveis, que teoricamente estão com a boca boa, que estão bem de saúde, tá? Mas a disgeusia ela pode ser provocada por outras alterações na saúde também, ela não é uma condição tão simples assim, tá bom? Mas a gente tem que pensar também nesse diferencial, naquelas coisas que podem confundir a pessoa que acredita que tem trimetilaminúria, que tem timal. A gente tem que pensar na disosmia, que é quando a pessoa sente um cheiro ruim, quando o indivíduo fala, doutor, eu mesmo sinto o cheiro ruim, tá? Eu consigo perceber esse cheiro desagradável, tá? E isso pode acontecer, por exemplo, com um odor que realmente existe, tá? A pessoa pode ter uma sinusite, né? A pessoa pode ter uma uzena, né? Existem problemas nasais que podem fazer com que a pessoa sinta um cheiro ruim, né? Isso pode acontecer em indivíduos que têm excesso de formação de cásios, que são aquelas bolinhas com cheiro ruim na garganta também, tá? Em quem tem excesso de saburra lingual, muito lá na parte do fundo da língua, também pode acontecer. Então, às vezes o indivíduo ele tem ali uma condição que ele sente o cheiro ruim, ele está percebendo, e muitas vezes quem está próximo também percebe, mas também acontece do cheiro das pessoas não perceberem, de só o indivíduo perceber, de ser uma alteração sensorial, tá, gente? Felizmente, a disosmia, na maioria dos casos, é possível resolver, tá? Eu tenho, tantos pacientes que tinham essa percepção, o paciente me falava, doutor, eu sentia um cheiro muito ruim, e a gente ali descobre a raiz do problema, a causa daquilo, entra com tratamento e resolve. E acreditem, gente, é muito mais fácil tratar uma disosmia, seja ela uma coisa que só o paciente sente, ou algo que outras pessoas sintam também, a pessoa sente o cheiro ruim, mas ela tem halitose, ela tem mau hálito, tá? Do que a trimetilaminúria em si, tá? Então vale muito a pena pensar a respeito dessa possibilidade. Bom, em relação ao diagnóstico diferencial, né, aquelas condições que você tem que levar em conta, caso você suspeite da trimetilaminúria, a gente não pode deixar de abordar a síndrome de referência olfativa. O que é a síndrome de referência olfativa? Ela já é uma condição psiquiátrica, ou seja, o indivíduo fisicamente ele não tem nada, a família nunca percebeu nenhum cheiro, não apareceu nada em nenhum exame, por mais complexo que o paciente tenha, e ele enfiou na cabeça que ele tem um cheiro ruim e ninguém tira da cabeça dele, tá? Isso pode estar relacionado com outras condições psiquiátricas, tá? Algumas psicoses mesmo, como esquizofrenia, tá? Mas também acaba atingindo indivíduos saudáveis, que não têm condições psiquiátricas mais graves, como a esquizofrenia.
tá? E isso acaba desenvolvendo um quadro de ansiedade, de depressão, né? E muitas vezes até uma tendência ao isolamento e até uma tendência suicida, tá, gente? Então, é uma condição muito séria, né? Se a gente tem alguém na família que vive falando que tem mau cheiro, mesmo que você nunca tenha percebido, a família geralmente brinca, você é louco, isso é coisa da sua cabeça, tá? Eu acho que vale a pena levar no médico ou levar no especialista em hálito, descobrir se a pessoa realmente tem alguma coisa ou se é só uma síndrome de referência olfativa. E a síndrome de referência olfativa, ela pode ser relacionada a uma parte específica do corpo. Tem gente que acha que o couro cabeludo fede, né? Ou tem gente que acha que o hálito é muito ruim, tem gente que acha que o suor tem um cheiro insuportável, ou que tem muito cheiro no pé, ou que tem um cheiro muito forte nas axilas, né? Então pode ser relacionado a uma parte específica do corpo, genitais, por exemplo, tá? Ou às vezes a pessoa acha que é tudo, sabe? Que ela em si, ela acaba exalando um cheiro desagradável o tempo todo, tá? É uma condição psiquiátrica, geralmente de impacto muito severo na qualidade de vida do paciente, podendo até levar ao suicídio, tá? Então, já que a gente está falando dessa questão de cheiro ruim, eu acho que vale muito a pena abordar isso. E claro, né, existem tratamentos que podem ser úteis aí para trazer o indivíduo para uma condição social e conforto mesmo dele viver a vida com mais normalidade no dia a dia. Agora que você já entende um pouquinho melhor a respeito da trimetilaminúria, vamos para a parte prática, gente? Vamos começar a falar a respeito das dicas. São 5 dicas diferentes que eu quero que você coloque em prática no seu dia a dia, e que são relativamente simples, tá? E que podem melhorar muito a sua qualidade de vida, tá bom? Para facilitar a vida, eu vou deixar na descrição do vídeo, né? Do lado aí do título do vídeo tem um triangulinho, você clica aí e embaixo vai ter um texto que eu vou deixar com essas dicas para você dar uma lidinha, né? Lá vai estar o link do laboratório que faz o exame também, outros links importantes, né? Mas fica mais fácil depois que você assistir, você dar uma lida ali, porque pode facilitar isso, dar um print ali na tela, né? Vai facilitar você colocar essas dicas em prática. Tá bom? Então vamos lá, vamos para a parte prática, que é a melhor parte do vídeo. Vamos começar as nossas dicas. Dica número 1, descubra a verdade. Isso é fundamental, gente. Muita gente, se você acha que você tem trimetilaminúria, que você é portador de timal, você provavelmente acredita que seu hálito é muito ruim, que seu hálito é muito forte, que ele é perceptível de longe, que isso incomoda as pessoas. Então a primeira dica, enfrenta o problema de frente, vamos descobrir a verdade, vamos conversar com a família, vamos conversar com as pessoas próximas, com as pessoas mais íntimas. Na trimetilaminúria, o odor ele é intenso, ele é severo, tá? Ele não é uma coisa fraquinha que você consegue ficar escondendo da sua família, tá? Então, pergunte para eles, pergunte se eles realmente percebem. Outra coisa importante, essa história de que a família não fala, não reclama para não magoar, não acredite nisso, gente. Isso é uma grande bobagem, não sei quem inventou essa história. De cada 10, eu atendo muita gente com hálito muito ruim, de cada 10 pessoas que eu atendo que tem hálito que tem halitose mesmo, que tem mau hálito, pelo menos 9 tem queixa, tá? As pessoas da família, as pessoas mais íntimas acabam falando, acabam reclamando. Nos casos de trimetilaminúria, geralmente a doença ela começa a se manifestar quando a criança faz aquela transição do aleitamento materno, quando ela sai do peito ali da mãe e começa a comer papinha, né? Quando ela começa a comer lá a comidinha amassadinha e tal, porque é ali que ela começa a ter contato com uma quantidade suficiente de lecitina, de carnitina ou de colina, que são os precursores da trimetilamina, tá? Então, tem vários relatos de casos clínicos de pais que levam as crianças, bebezinhos, crianças pequenininhas, tá? Falando que, nossa, doutora, come e fica com um cheiro muito ruim, né? E às vezes o cheiro é no couro cabeludo, às vezes o cheiro é na pele, e o cheiro é no hálito, na urina, né? Em todas essas secreções, né? Então, se você acredita que você tem trimetilaminúria, pode ter certeza absoluta, sua família já sentiu e dificilmente eles vão esconder isso aí de você. Tá? Enfrenta o problema de frente, pergunte, esse é o primeiro passo. Por quê? Tem gente que acha que tem trimetilaminúria e a família nunca sentiu o cheiro. Não é trimetilaminúria. Se a família não sentiu, se o profissional não detectou,
não é trimetilaminúria, tá? O cheiro é forte, o cheiro é desagradável, ele costuma ser muito intenso, não é algo que fica escondido. Então, primeira coisa, descubra a verdade. Se todo mundo disser que não, eles não estão mentindo para você. Muito provavelmente você está se enganando, acreditando que você tem uma doença grave, porque ninguém conseguiu diagnosticar o que você tem ainda, tá bom? E eu espero muito que esse vídeo te ajude nesse processo, tá, gente? Então vamos lá, vamos para a próxima dica. Dica número 2. Cuide da sua saliva. Por que isso é importante? Por que cuidar da saliva é fundamental para quem acredita que tem trimetilaminúria? Porque uma das causas mais comuns de disgeusia, de percepção de gosto ruim na boca, é problema salivar. Lembra que eu falei isso lá no início do vídeo? Tá? Então, cuidar da sua saliva pode fazer com que você deixe de sentir gosto ruim na boca, ou até mesmo deixe de sentir cheiro ruim. Tá? O nosso olfato, né, e o nosso paladar, eles trabalham em conjunto, em sincronia. Tá? Então, tem muita gente que tem problema na saliva e que sente, além de gosto ruim, pode ter a percepção de cheiro ruim também. Tá? Eu já tratei vários indivíduos com problemas salivares, isso é uma coisa extremamente frequente que aparece no consultório, e que o paciente tinha queixa de que sentia um cheiro ruim também, muito desagradável, e a gente entra com medicação para melhorar a saliva e o paciente fala, nossa doutor, até o cheiro ruim que eu sentia passou na medida que minha saliva melhorou. Tá? Então, cuide bem da sua saliva. Como que você pode fazer isso? Duas coisas importantes. Primeiro, tomando muita água, pelo menos 2 litros de água por dia, todos os dias, chova ou faça sol, esteja calor ou esteja frio. E além disso, você tem que estimular a sua salivação, forçar o seu organismo a produzir mais saliva. E isso você pode fazer de 2 maneiras. Com alimentos ácidos, com coisas que são azedinhas, todo sabor estimula a nossa saliva, mas tudo que é azedo estimula mais. Né? Quem nunca colocou uma coisa azeda na boca e sentiu aquele arrepio aqui do lado? Né? O pessoal aqui no interior de São Paulo fala que é gastura, tá, gente? Isso aí na verdade chama cólica salivar, que é a sua glândula salivar ali, como se ela estivesse se espremendo para jogar saliva na boca mesmo, tá? Então, coisas azedas, tá? Frutas ácidas, uma salada temperada com um pouquinho a mais de vinagre ou com limão, ou água com um pouquinho de limão, com umas gotinhas de limão para você ir tomando ao longo do dia. Isso funciona muito bem. Alguns pacientes que têm sensibilidade no dente, que tem o dente muito sensível, ou que tem gastrite, algum problema gástrico, muitas vezes não consegue fazer isso. Aí a gente indica um artefato de silicone que a gente chama de hiperboloide, que você coloca na boca e mastiga um pouquinho de cada lado durante 10 minutos, tá? Só é contraindicado para quem tem problema aqui na ATM, na articulação temporomandibular. Quem tem dor, né, ou estalo, né, faz barulho quando mastiga. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo com onde você pode comprar o hiperboloide, se você quiser, e as coisas azedinhas devem ter na sua casa, tá? Agora a dica número 3, limpe a sua língua e as suas amígdalas. E eu quero que você faça isso por 3 motivos diferentes. Primeiro, que esse material que acumula na língua, que a gente chama de saburra lingual, material branco, amarelado, isso é formado por células mortas, por bactérias. Então, limpar a língua é promoção de saúde, tá, gente? É bom para a saúde de qualquer pessoa, tá? E já foi provado pela ciência que várias bactérias, vários micro-organismos que provocam um monte de problema de saúde, até problema cardíaco, eles crescem de forma excessiva ali na língua. Então, limpar a língua após as escovações é sempre bom para a saúde, tá? E limpar a língua sempre melhora o hálito, tá, gente? Então, é bom para a saúde, pode melhorar o hálito, por que não limpar? Tá? E esse material que se forma na língua, se ele ficar ali em excesso, ele pode também ir para as suas amígdalas, né? Onde você pode ter uns furinhos e ali formar os cásios, que são aquelas bolinhas que tem um cheiro muito ruim, que quem tem acaba eliminando de vez em quando, tá? Só o fato de limpar a língua já ajuda a formar menos casos. Bom, esse é o primeiro motivo. O segundo é o seguinte, tanto a saburra lingual quanto os cásios, eles podem fazer com que você sinta gosto ruim na boca. A saburra lingual, ela está bem acima ali das papilas gustativas, né? Então você vai sentir um gosto ruim se tiver muita saburra lingual. Então limpando bem isso já pode melhorar. E os cásios também, eles estão ali, eles têm cheiro, têm gosto muito ruim também, né? E eles estão do lado da língua, que é o órgão que faz a gente sentir o gosto das coisas, tá? Então evitar com que forme
esse material ou limpar o que está formando ajuda bastante. Eu já vou te dar algumas dicas de como fazer isso, tá? Na parte prática. E o terceiro motivo é que esse material, tanto a saburra quanto os cásios, eles formam um pouco de odor, mesmo em indivíduos normais. E esse odor, isso pode acontecer, ó, de formar um pouquinho só de cheiro, e isso ao invés de sair pela boca, isso sobe, vem aqui para a cavidade nasal, aqui atrás tudo comunica, tá, gente? E algumas pessoas conseguem sentir esse cheiro. Às vezes é uma quantidade tão pequenininha de cheiro que os outros não sentem, mas a pessoa sente, tá? A gente chama isso de percepção retronasal, tá? E então, às vezes a pessoa só dela limpar a língua e fazer bochecha e gargarejo, ela deixa de sentir um cheiro ruim que estava incomodando no dia a dia. Bom, como que a gente faz para limpar a língua e as amígdalas, gente? Olha, limpeza da língua é fácil, né? Não usa escova de dente porque dá muita ânsia. No mercado hoje, nas farmácias, tem disponível vários tipos de limpadores. Eu costumo dizer que não tem um limpador que é melhor que o outro, depende do tipo da sua língua, depende de cada indivíduo. Eu acho que é questão de testar e ver qual que está limpando melhor a sua língua. Eu gosto muito dos limpadores tipo espátula flexível, porque uma língua é diferente da outra, então esses limpadores conseguem ficar ou bem estreitinhos ou até um pouquinho mais largos, né? E aí, dependendo do tamanho da língua da pessoa, fica mais fácil ali de limpar. Eles limpam bem sem dar muita ânsia. É o tipo de limpador que eu indico para os meus pacientes. Às vezes, a pessoa tem muita saburra lingual, tá, gente? Então, só limpar a língua mecanicamente, raspando, não ajuda muito. Aí é legal a gente usar alguma substância química para soltar a saburra lingual. Vou pegar um spray. Tá? Existem produtos que são específicos para isso, então você terminou de escovar os dentes, você pega esse spray, você vai borrifar ele na superfície da sua língua, deixar ali uns 10, 20 segundos, ele amolece a saburra lingual, e aí quando você for raspar a língua fica bem mais fácil. Eu costumo indicar esse aqui para os meus pacientes, os pacientes adoram, tá? Porque facilita bastante a limpeza. Eu vou deixar um link direto para a loja onde compra isso, tá? Na descrição do vídeo, caso você se interesse. Limpar as amígdalas é um pouquinho mais difícil, porque você não vai ficar cutucando ali, isso gera, eu sei que muita gente faz isso, mas isso gera muito incômodo. Então, a melhor maneira de fazer isso é através de produtos químicos, tá? Eu vou pegar aqui um produto para te mostrar, que eu esqueci de deixar separado, tá? Esse aqui é um produto químico que você vai borrifar ali direto na boca, depois de escovar os dentes, e fazer bochecha e gargarejo por 2 minutos. É da mesma marca desse spray, tá, gente? O link para comprar eu vou deixar na descrição, é o mesmo. E você faz bochecha e gargarejo por 2 minutos, ele solta os cásios, evita que se forme, e se tiver alguma coisa, ele acaba facilitando ali a remoção, tá? Isso ajuda bastante a melhorar tanto o hálito, quanto o gosto ruim na boca, quanto o cheiro ruim que você possa sentir. E são condições que atormentam quem se preocupa com o trimetilaminúria. Essas próximas dicas eu quero que você siga só depois de ter seguido essas 3 primeiras que eu te passei, tá? Descubra a verdade com a tua família, limpe bem a sua língua, né? As suas amígdalas também, e cuidar da sua saliva, né? Fez isso, não deu certo ainda? Vamos lá, a gente tem mais 2 dicas que podem te ajudar. Dica número 4, suplemente com vitamina B2. Por que vitamina B2? Porque a vitamina B2, ela é o precursor da monoxigenase, da nossa tesourinha, daquela enzima que eu falei lá no início do vídeo. Você precisa de vitamina B2 para ter uma boa quantidade de monoxigenase, tá? A dose recomendada é 50 miligramas dia, tá? E como é um suplemento, você não precisa de receita médica para isso, tá? É uma busca aí rápida na internet ou na farmácia perto da sua casa, você consegue. Mas só suplemente com isso caso você realmente tenha seguido essas 3 dicas anteriores, que elas são mais importantes, tá? É claro, né? Eu só estou dando essa dica, inclusive da dosagem, vou deixar bem claro, porque eu nunca passo remédio aqui pela internet, eu não posso fazer isso, seria uma irresponsabilidade da minha parte medicar alguém sem avaliar toda a saúde, né? Mas como é uma suplementação, não tem problema, tá bom? Então, vitamina B2, 50 miligramas dia, facilita a formação da monoxigenase, que facilita a quebra da trimetilamina, que é a substância que tem cheiro de peixe podre, que é volátil, que a gente cansou de falar dela nesse vídeo. E agora a nossa última dica, a dica número 5. Caso você já tenha seguido todas as dicas anteriores, elas estão numa sequência lógica, tá?
Pode ser que você tenha trimetilaminúria, né? E aí uma possibilidade é reduzir a ingesta dos precursores da trimetilamina, né? Que são as substâncias que têm lecitina, carnitina e principalmente colina, tá? Só que o problema, como eu disse já nesse vídeo, é que essa substância ela está presente numa série de alimentos diferentes e você não vai conseguir sozinho falar, eu vou parar de comer isso, aquilo e aquele outro, e você vai conseguir reduzir consideravelmente a quantidade desses precursores de forma segura para o seu organismo, tá? Porque o alimento ele tem uma série de nutrientes que seu corpo precisa, ele não tem só essas coisas que vão virar trimetilamina, tá? E você também não pode zerar a ingestão de colina, né? Você precisa dela para se manter vivo, ela é uma substância essencial para o seu organismo. Então, um profissional da área de nutrição, caso realmente exista essa suspeita, né? Todas as dicas não deram certo, ou você já procurou ajuda profissional e nada resolveu, né? É uma abordagem que não é uma abordagem invasiva, é só mudança de hábitos, né? Mudança de alimentação, é algo sim que pode ajudar aqueles casos em que de fato existe a trimetilaminúria, tá bom? Então, essas foram as 5 dicas para ajudar você que acredita que tem trimetilaminúria, né, que está sofrendo, que tá perdido com toda a informação desencontrada que existe aí na internet a respeito do assunto. Como eu disse anteriormente, eu vou deixar tudo por escrito na descrição do vídeo e talvez eu fixe lá no primeiro comentário, pelo menos no início, para que você possa ler, dar um print na tela e seguir essas orientações. Seja persistente, nada vai mudar da noite para o dia, tá? Siga essas orientações por pelo menos 90 dias para você perceber, poder reavaliar se houve melhora ou não. Todos os links de todos os produtos que eu recomendei, o hiperboloide, o spray para limpeza de língua, o limpador de língua que eu recomendo, o produto para fazer a limpeza química das amígdalas, tudo vai estar na descrição do vídeo e vou fixar lá no primeiro comentário também para facilitar a tua vida. É importante você saber que existem outras abordagens, principalmente na timal do tipo 2, aquela que não está relacionada com problemas genéticos. Aliás, o link do laboratório para quem quer fazer o teste genético vai estar na descrição também. Né? Existem outras abordagens, principalmente para o tipo 2, uso de antibióticos, né? Mas como é uma coisa que eu não posso prescrever aqui no YouTube, né? Eu acho que é importante só você saber que existe essa possibilidade. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo servir para ajudar uma única pessoa que já sofre com halitose, né? Ou que sofre com trimetilaminúria, eu já ganhei meu dia. Né? A gente sabe que a halitose é uma condição que gera muito sofrimento, que judia demais do portador do problema, e o objetivo desse canal é esse, é ajudar as pessoas tentando passar informação confiável para que você possa ficar livre disso, né, gente? E deixar para o especialista, já que tem pouco especialista no Brasil, deixar para o especialista só os casos difíceis, aqueles casos que realmente são complicados e que merecem uma abordagem mais criteriosa ali de quem estudou muito a respeito do assunto. Então a gente consegue ajudar muita gente, muitos casos simples, passando boa informação. Desejo um dia ou uma noite maravilhosa para você. Muito obrigado por ter assistido e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Até mais!